R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Colocam e escrevem coisas na cabeça deles. O que o torcedor tem que fazer é escutar o treinador do Flamengo, é escutar o vice-presidente do Flamengo, é escutar o presidente do Flamengo, é escutar o médico do Flamengo. Essas pessoas falam a verdade. Olha, o Renato tá aí desabafando, né? Só que aí, gente, tem o seguinte, a gente tá olhando aí as lesões nos anos anteriores, nas temporadas anteriores, porque a gente tem a sensação de que tá machucando muito mais do que de costume. De fato tá, né? A gente sabe que 7 jogadores não são poucos jogadores. Isso foi em 2018. Em 2019 teve 23 desfalques ali por lesão. Em 2020 foram 17 em 39 jogos. E aí agora a gente pode comparar muito com 2019 pela questão da quantidade de jogos, né? Na verdade, são 6 jogadores de diferença. Parabéns, fiz uma conta errada ao vivo mais uma vez. Mas em 2021 já tem 29 machucados e em 2019 o total foi de 23. Eu tô até olhando aqui, ó, do time considerado titular, Isla, Arão, Everton Ribeiro, Gabigol e Andreas Pereira. São os jogadores que não se machucaram nessa temporada. Felipe Facincani guardou uma frase do começo do programa para este momento. Vai lá, Ariete. Não, eu tô dizendo o seguinte, por que com menos elenco, em 2019, o Jorge Jesus, ele jogou a Vera e ganhou. Um brasileiro... Posso já te fazer só uma ponderação? Ele não tinha a Copa do Brasil. Ah, Dani, mas assim, Copa do Brasil são 3, 4 jogos. E outra ponderação, ele teve uma pré-temporada no meio do ano, Dani, ele teve um mês quando ele chegou. Tá, mas ele teve uma pré-temporada, mas ainda assim o ritmo foi intenso. Aí. Mas o ritmo foi intenso também. Sim. Foi intenso e resolveu. E ele tinha menos elenco. Mesmo com uma pré-temporada, Pedro, você tinha um elenco muito menor. Você dependia muito mais do time titular em 2019, mas muito mais mesmo. Até porque as peças, a distribuição que ele tinha para substituir os caras eram bem inferiores a essa. Hoje o Flamengo tem uma vantagem de você perder um volante e você colocar um outro, se não for do mesmo nível, mas que te atende perfeitamente. Porque eu tiro o Arão, mas eu tenho o Andreas Pereira, eu tenho o Thiago Maia, até o João Gomes, que é um bom jovem. Enfim, você vai colocando peças, não tem mais o Arrascaeta, mas você já tem um Kennedy chegando na equipe, você tem um Bruno Henrique com o Michael voando. Oi, Sormani, desculpa. O elenco do Flamengo hoje é muito mais recheado do que na época do Jorge Jesus. O Flamengo contratou um elenco para justamente passar por esse tipo de adversidade sem ter tantas desculpas. Não se investiu mais de 200 milhões nesse elenco apenas para ter uma grife. Então onde é que está o problema? A preparação física? O problema pode estar na preparação e pode estar também na falta em alguns momentos de mais versatilidade para fazer com que esse time se desenvolva melhor nos jogos. E olha que no final de semana, o Flamengo, e para mim foi até desnecessário o Renato entrar e dar uma declaração dessa, porque ele ganhou do Fortaleza muito bem. Teve um primeiro tempo mais chato, um primeiro tempo mais amarrado, até porque o Fortaleza tem o mérito dele, mas depois quando se soltou um pouquinho, fez um 3-0 e conseguiu um resultado. O Flamengo tem por onde, mesmo diante de todo esse cenário turbulento, crescer, e outros que não têm esse elenco. O Pedro tinha pedido a palavra também, né? Fala, Pedro. Não, eu acho que tem uma situação aí. O Facinca toca num ponto interessante, quando ele fala o Flamengo venceu. O Flamengo venceu, só que mais uma vez acaba o jogo
E as pessoas batem nessa tecla. Então, assim, a gente poderia estar falando do desempenho do Michael, a gente poderia estar falando de mais um jogo que o Pedro fez gol, só que acaba que fica também essa aura ali no Renato, que o Renato poupa, o Renato não tem prioridade, o Bruno Henrique é desfalco em cima da hora, o Diego não vai pro jogo porque está com problema no pé, que não conseguia calçar a chuteira. Então, assim, também se potencializa muito. Um problema no Flamengo vira uma grande catástrofe. E aí o que acontece é a sequência, né? São muitos jogadores em sequência tendo problema de lesões. Eu acho que tem culpa também do calendário, é bom lembrar que a gente teve uma temporada de 2020 que se encerra no final de fevereiro, a gente já emenda ele depois, uns times pararam, outros times não pararam. A sequência de jogos é impressionante, quando ele fala jogador podendo bater 90 jogos no ano, quando o ideal seria uma média de 55, estourando 60, tem tudo isso. Agora, tudo bem, foi levado à pauta, trouxe à baila ali a situação, agora não está normal. Um time que poupa, um time que tem alguns momentos ali de, entre aspas, descanso, o volume é grande, né? Acho que a tela foi muito clara com a gente, né? 29, por mais que tenha toda a situação de calendário, está um pouco acima da média. E é algo que a gente nunca vai saber, sabe? Porque não se tem interesse de debater a coisa. É o Renato só falando, não tem talvez um médico que possa nos esclarecer, um fisiologista, uma preparação física, até porque há um choque de ideias dentro do Flamengo e há uma internação de uma informação de uma certa intenção de caçar as bruxas. De onde está vindo? É da preparação física? É da recuperação quando vai para o departamento médico? É da fisioterapia quando vai para a transição no campo? Não é? É do ritmo de treino? É da comissão técnica com a carga de treino que tem dado? Então tá também essa linha cruzada ali internamente para entender. Ou seja, o próprio Flamengo reconhece que há um problema ali, que precisa resolver. Só que a gente não consegue esclarecer muito mais, a gente fica aqui, sabe, pensando, filosofando, tentando estabelecer hipóteses. Pode ser o calendário, pode ser uma preparação física, pode ser uma série de situações. O que está claro não está normal. E o Flamengo poderia reagir melhor com o elenco que tem. Essa informação do Pedro de que existe aí internamente a intenção de se resolver, eu acho isso importante, né? Porque se você tem um problema, você precisa achar onde é que está a raiz desse problema. O Flamengo não é novidade. Em todos os clubes funciona dessa forma. Quando acontecem as lesões, todo mundo sai a caça à bruxa, porque o médico quer saber da fisioterapia, a fisioterapia quer saber da fisiologia, o treinador cobra o médico. Novidade só pra mim, entendeu? então, né? Não, mas é natural isso, Dani. Não quero. Não, deixa eu só te colocar uma coisa aqui, ó. Porque olha aqui, ó, Chapecoense tem 38 lesões, o América Mineiro 32, o São Paulo 37, o Internacional 31, o Grêmio 36. Esses com menos elenco. O Corinthians 28, o Sport 25, o Flamengo é o 8º, né? Eu só queria mostrar quem estava na frente para te dizer que o Flamengo é o 8º. E com menos jogos. Então realmente tem um problema ali. A Chapecoense tem quantos jogos e quantas lesões? Ah, tem 47 jogos e 38 lesões. E o Flamengo tem 56 e 29. Exato. Existem vários fatores aí. Primeiro, a questão da pandemia. Nós estamos falando de ano de 2019 que nós não tivemos pandemia. Sim. E nós estamos falando de 2 anos acumulados de pandemia, 20 e 21. E que ninguém pensou. Então você tem uma série de problemas, porque não é só o lado de treinamento. Quantos treinamentos eles fizeram em casa? Os jogadores ficaram quanto tempo dentro de casa? Né? Então você não tem a base, meio que a base né, física, ela foi comprometida. Depois, mudanças de treinadores. Você tem o Domi, depois você tem o Rogério, depois você tem o Renato. Cada um tem a sua metodologia, cada um tem a sua forma de enxergar e de trabalhar. Então o Facincani está trabalhando no Flamengo, o Facincani saiu, eu quero chegar, o que você fez? Você fez isso, eu não quero, eu quero mudar tudo porque eu não concordo com isso. Então muda-se a metodologia. Fisioterapeuta, como é que está funcionando? Não quero que trabalhe assim, eu quero que trabalhe de outra forma, porque o preparador físico também dá palpite. Também faz reuniões com o pessoal da fisiologia, com fisioterapia, para saber como funciona. Então tem uma série de outras coisas dentro do vestiário que não se falam. Por exemplo, a lesão, você tem o Thiago Maia que teve uma lesão, mas ele teve uma operação. Sim. Né? Então o que você vai considerar? Lesão, então são duas. A lesão do Thiago Maia e uma operação. Você tem que trabalhar de formas diferentes. Você tem uma lesão, por exemplo, às vezes de choque, de pancada, não é uma lesão muscular. Menos constante, né? É mais muscular. Então assim, tem isso, tem uma série de fatores. Eu não vejo problema, não. Eu acho que é natural num calendário tão apertado, num calendário péssimo em relação a esse tipo de situação que nós estamos vivendo nesses últimos 2 anos de pandemia, que é natural que você tenha isso, porque assim, o Flamengo tem que jogar sempre em alto nível.
Sim. Ele não pode jogar meia boca, porque se ele jogar meia boca, a porrada vai... Por que você está jogando meia boca? Por que você não jogou 100%? Por que você não deu goleada? Né? Então tudo isso é natural, esse questionamento, mas eu não vejo não, eu vejo se você parar aí para pensar, era até a tela com os desfalques, né? Os desfalques, e assim, se você buscar as lesões, essas 29 lesões, você vai ver que tem lesões aí de choque. Por exemplo, o Diego Alves, o goleiro, se eu não me engano, teve um jogo que ele saiu porque ele estava com cãibra. Isso é lesão? Não, aí não, né? Que agora ele tá então, fora. É isso a própria lesão do Davi é natural, né, Zé? Sim. Ô, Dani. O tempo que ele ficou sem jogar. Sim. Estreia numa semi de Libertadores. E aí entra, Pedro, uma coisa também que a gente tem que ponderar. Será que ele estava preparado para jogar? Porque ele chegou 10 dias depois, ele estava estreando Libertadores. A necessidade do resultado, Sim. a pressão para corrigir aquela falha na zaga, será que também não anteciparam essa entrada do Davi? São coisas que nós não iremos saber. Aí entra o tal tiroteio que a gente fala, né? Aí entra o que eu estou dizendo sobre quem foi, quem não foi, por que achou, por que não achou. Por exemplo, tem situações no próprio... Vou dar um exemplo, tá? No São Paulo, é que o Luciano tinha que esperar. E aí mandaram o Luciano fazer o Cybex, porque eles queriam saber exatamente como estava a musculatura do Luciano. O Luciano foi lá, fez o Cybex, pum, estourou. Só que quem mandou fazer o Cybex não apareceu para assumir. Então, aí fica um jogando nas costas do outro. Mas é natural. Eu quero te ouvir também, Facincani, mas acho que o Sormani chamou de casa, não foi? Fala, Sormani. Então, Dani, o que me chama a atenção é o seguinte. O Flamengo até esse momento fez 56 jogos na temporada, segundo o site O Gol. Tá? Ele tem mais 16 jogos do Campeonato Brasileiro. Sim. Certo? Porque tem 22 partidas, para chegar em 38, são 16, certo? Uhum. Aí ele tem mais 4 jogos, se chegar à final da Copa do Brasil, para realizar. E aí ele tem mais um jogo da Libertadores. Isso vai dar 77 partidas. Da onde que nós estamos tirando? Nós não, né? O Renato Gaúcho tirou que o Flamengo vai fazer 90 partidas no ano. Ele falou, seu Sormani, ele falou dos jogadores da seleção brasileira. É o ano, não a temporada, não é, Sormani? Será que não é isso? Porque o ano você pega o resquício do brasileiro passado. Mais Supercopa. Sim, mas teve uma parada, e não é só... Se o jogador está na seleção brasileira e não no clube, ele joga na seleção... ele estava falando só dos da seleção. Só uma data FIFA... teve uma ou duas datas FIFAs que ele foi adiado, né? O Flamengo está jogando agora. Quem está na seleção não está jogando o Campeonato Brasileiro. Entendeu? E os jogadores, se a gente for ver, não fez tanto... os jogadores não fizeram esses 56 jogos até o momento. Tem o estadual. Campeonato Carioca, por exemplo, o Flamengo jogou parte do Campeonato Carioca com o time sub-23. Entendeu? Então, eu volto a dizer, vivemos a cultura da mentira, do fake news, onde fala-se e as pessoas não checam o que está sendo dito. Renato Gaúcho falou aí 90 jogos, que jeito? 77. Outra coisa, Sormani. Depois Outra coisa. Sem contar que a minutagem da seleção, às vezes, é menor que a do clube. O Everton Ribeiro, por exemplo, estava no banco. Então você não contabiliza uma minutagem que ele, por exemplo, joga em 90 minutos de Flamengo, né, Sormani? Eu acho que quando o Renato Gaúcho falar, a gente tem que checar o que ele fala. Entendeu? Porque ele solta algumas coisas... Entendeu? É aquilo que eu falei, é a cultura da mentira. É a cultura do fake news. Você entendeu? Então, acabei de somar aqui, 77 partidas, o Flamengo pode atingir. Se ele for eliminado na semifinal da Copa do Brasil, 75. Cai para 75. Que de qualquer forma é um número alto, né? Aonde ele chegou em 90? Isso. Aí o Pedro lembrou, do resto do... Da temporada passada que acabou esse ano. Da temporada passada. Sim. Não chega nisso. O Flamengo ele joga desde 6 de janeiro desse ano. Ele não começou exatamente Pedro, mas eu acabei de te falar. Entendeu? O Flamengo jogou o Campeonato Carioca com o time sub-23. Sim. A maior parte do tempo. Sim.
Deixa eu fazer Você tem que olhar, é minutagem de jogador e quantos jogos ele disputou na temporada. Com o elenco que o Flamengo tem, isso é administrável. Sim. Isso é administrável. A impressão que me dá é a seguinte: o Renato Gaúcho está arrumando a cama em caso de derrota na Libertadores. Tá? Se ele perder a Libertadores, ele vai falar: meu time estava acabado. Meu time estava estourado. Palmeiras não antes joga a Copa disso. do Brasil. Antes disso. Palmeiras praticamente tem mais chance no Brasileiro. Ele vai dizer isso. Ele está arrumando a cama para mostrar, se perder a Libertadores, o que se perder para mim vai ser uma surpresa, acho que o Flamengo é o favorito, ele está fazendo isso para justificar uma possível perda da Libertadores mais para frente. Antes disso tem uma outra conta, né? Porque a gente tinha falado desses jogos sem os selecionáveis, que são os jogos contra o Bragantino, que já foi o empate, contra o Fortaleza e contra o Juventude, que é a próxima partida. Vou pedir pra gente colocar de novo aquela tela com os possíveis desfalques pro próximo jogo, Facinca, porque eu quero te ouvir sobre isso. Dá pra fazer esses pontos que estava se esperando, né? Os 7 pontos dessa conta, com essa tela que a gente vai colocar aí de novo no ar, porque tem 3 jogadores ali que podem voltar, mas são 11 jogadores fora. Tudo bem, a gente vai entrar na coisa do elenco, mas dá uma olhada nessa tela aí. Você acha que está garantido? Estão garantidos esses 3 pontos contra o Juventude? Garantido não, porque o futebol, óbvio, ele te permite não, sim, mas pelo elenco. Sim, pelo mas elenco. claro que sim. Quando eu, posso falar pelo que eu estou avaliando, quando eu venho a público dizer que esse tipo de discurso do Renato não cola, é elogiando o que o Flamengo fez em termos de preparação de elenco. Porque ele teve a capacidade financeira de contratar bons jogadores. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.